Vamos estar adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é poderoso. Deus é grandioso em sua essência, Ele e não outro, porque não há ninguém comparável ao nosso Deus. Será que você já encontrou algum Deus ou algum nome que seja comparável ao nosso Senhor? Certamente que não. A Deus toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vamos estar abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 24. Irmão Jorge, por favor. Amém. Eu quero ler apenas um versículo antes de passar. Pode vir, irmão Jorge. Eu quero ler apenas um versículo antes de estar passando para o irmão Jorge estar dirigindo o culto essa noite. Apenas um versículo. Salmo de número 24. E o versículo é o versículo de número 1. Salmo 24, versículo 1, que nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Irmão Jorge, por favor, esteja abrindo o culto em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres, estamos na presença do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Salmos 84. Salmos 84. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Senhor Deus, o Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, ó Deus, por estarmos na tua casa, como diz a sua palavra. Ó Deus, quão maravilhoso é poder estar, ó Deus, na tua casa, contemplar, ó Pai, a tua face. Ó Deus, nós já podemos sentir a sua presença neste lugar, e quão maravilhoso, Pai, é sentir a tua presença. Por isso eu te peço, ó Pai, dá-nos, ó Deus, a sua direção, enche, ó Deus, esse lugar com a sua glória. Ó Deus maravilhoso, que nós venhamos oferecer a ti, ó Deus, um culto santo, vivo e agradável. Ó Deus maravilhoso, encontre em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores, que nada venha atrapalhar esse momento de louvor, ó Pai, esse momento, ó Deus, que temos conosco. Ó Deus maravilhoso, que nada venha parar em nossas mentes, a não ser, ó Deus, louvar e adorar ao Senhor. Ó Deus, que nós venhamos estar todos unidos
juntos, ó Pai, no mesmo sentimento, ó Pai, no mesmo propósito, ó Deus, que é, ó Pai, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, adorar ao Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, que venha subir ao seu trono da glória como um cheiro suave, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Senhor.
Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impossível nós servirmos a esse Deus e não contemplar todas as maravilhas que Ele fez, todas as maravilhas que Ele faz. Quando nós paramos tudo e contemplamos, louvamos ao Senhor, é um momento único, é um momento único. Por isso nós vamos estar orando, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor, mas principalmente louvando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu convido a pastora Thelma a estar orando ao Senhor neste momento. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Grandioso és tu. Grandioso és tu, Senhor, na nossa vida. Por maior que sejam nossas lutas, a tempestade, os problemas, mas nós sabemos que grandioso é o Senhor na nossa vida. Mais que tudo, nós, irmãos, não temos que mostrar para Deus o tamanho da nossa aflição, o tamanho da nossa luta, o tamanho da nossa dor. Mas nós temos que mostrar para a nossa luta, para a nossa aflição, para a nossa dor, para essa tempestade que nos assola, o tamanho do nosso grandioso Deus. Aleluia. Fechamos nossos olhos. É momento de agradecer a Deus. É momento de colocar tudo na mão do Senhor, porque Ele sabe do que nós estamos precisando. E nesta hora é momento também, primeiramente, de agradecer em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e glorioso Pai, aqui estamos neste momento, Senhor, agradecido, Senhor, por este domingo, por este dia que o Senhor nos deu, por esta noite, ó Pai, que o Senhor está permitindo de nós estarmos na Tua presença, contemplando, ó Pai, a Tua beleza, a Tua glória, a Tua formosura nesta noite, ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, cantando louvores ao Teu nome, ó Pai querido, ó Jesus querido. Mas neste momento, ó Pai celestial, nós queremos apresentar, Senhor, este culto que já foi apresentado, essa primeira parte, ó Pai, de louvor, Senhor, mas queremos nesta hora dar aquilo, Senhor, que nós podemos dar. Agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos tão agradáveis. Agradecer a Ti pela nossa vida, Pai. Agradecer a Deus pelo privilégio de nós estarmos com vida, de nós estarmos aqui nesta hora. Oh, Pai querido, Deus Santo, quantas pessoas neste momento, ó Pai, não estão podendo dizer isto. Quantas pessoas, ó Deus, passaram o dia ou a noite chorando, mas a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite ou dia, mas a alegria vem ao amanhecer. Que nesta hora, Senhor, seja alcançada aquelas pessoas que estão no leito de enfermidade, meu Deus, aquelas pessoas que estão no presidiário. Pai, alcança aqueles que estão na rua, Pai, e prepara, Jesus querido, nos prepara para levar uma palavra para aqueles que estão necessitados. Oh, Senhor, também eu te peço nesta hora, Senhor, por todo aquele que por aqui está passando aí na frente, sem saber, meu Deus, o que está acontecendo aqui. Pai, toque no coração, para que eles tenham, Senhor, o desejo de vir ouvir a Tua palavra, de entrar por esta porta, Senhor, e saber o que está acontecendo. Meu Deus, aqueles que entraram triste, abatido, que possa sair daqui alegre, sorridente. E aqueles que estão enfermos, Senhor, neste momento, que eles possam sair curados. Em nome de Jesus, que aqui, meu Pai, neste lugar, aconteça sinais e maravilha, que aqui aconteça prodígios, que aqui aconteça milagres, Senhor.
porque o Senhor está aqui conosco, porque a Tua presença, Pai, é notória, a Tua presença é real no nosso meio. Senhor, eu te apresento e já te agradeço nesta hora, esse minuto tão agradável que nós estamos passando aqui. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa noite. Não deixe que nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, cheio do Teu poder, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos. E nós cremos. Aleluia. Vamos agora estar orando pelo ofertório. Quero convidar o irmão Alessandro a estar orando ao Senhor. Aleluia. Amém. Oramos, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Deus, eu quero te agradecer por esta noite estar na tua casa, podendo, Senhor, agradecer o teu nome. Ó Deus, ouvimos, Senhor, a tua palavra, ouvimos, ó Deus, louvores a ti, ó Deus de gratidão, falando que o Senhor é grande mesmo em nossas vidas. Meu Deus, e agora uma das partes principais, Senhor, que é os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor, que vão dizimar, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo porta para meus irmãos e minhas irmãs, ó Deus, e em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo decorrer deste culto que o Senhor vai fazer, ó Deus, porque cremos, Senhor, que o Senhor está nesta casa, que o Senhor está aqui, e o Senhor está operando poderosamente através do teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, e em nome de Jesus nós somos gratos a ti. Amém. Come on.
motivação errada no coração, infelizmente também é um número crescente. O número de pessoas que conhecem a igreja do Senhor, mas que não conhecem o Senhor da igreja, também é um número crescente. O número de pessoas de crentes, que substituem a sua vida devocional pela vida de trabalho, substituem o fazer coisas para o Senhor pelo passar tempo com o Senhor, também é um número crescente. Infelizmente. E é crescente também o número de pessoas que vivem uma religião cristã sem um cristianismo que religa. Também é crescente esse número de pessoas. Diga comigo, não basta estar dentro da igreja. Não basta estar dentro da igreja, irmãos. E é com essa palavra que eu gostaria de estar abrindo a pregação hoje, porque tem muitos crentes que têm como ideal ser apenas um membro da igreja. São muitos, não são poucos, que têm como ideal de vida ser membro da igreja, missões, e já tem o ser membro da igreja como o ápice da vida cristã, quando na verdade Deus ele espera
Te peço nessa noite que tu abras o meu coração para entender a tua palavra de um jeito profundo, porque nós temos sido uma igreja da palavra e da oração. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Amém. Hoje eu vou pedir algo diferente para vocês. Hoje eu vou pedir para vocês descerem e estarem ligados o tempo todo na mensagem. E vou pedir também para que não haja conversa paralela, mas que haja toda reverência e atenção à palavra, porque é uma palavra muito diretiva para a igreja. Foi um sonho que Deus me deu, junto com a oração de hoje de manhã, misturou tudo. Então eu gostaria assim que de toda a atenção, ok? Então, se no seu celular não é a Bíblia, desligue. Se no seu celular não é a Bíblia, desligue. Vou desligar o meu também. Glória a Deus. Toda a atenção à palavra do Senhor, porque o tema é: não basta estar dentro da igreja. Esse é o tema da pregação hoje. Não basta estar dentro da igreja. E nós começamos falando sobre o número de pessoas, é um número crescente, de pessoas que, apesar de estarem dentro da casa, não conhecem o Senhor da casa. Apesar de terem uma experiência com a palavra do Senhor, não conhecem o Senhor da palavra. O número de crentes nominais está crescendo a cada dia. E o número de cristãos verdadeiramente que teve uma experiência, que sofreu uma metanoia, uma mudança de mentalidade, está crescendo a cada dia. E isso, de certa forma, me coloca em estado de alerta, me assusta. De forma que hoje nós vamos estar conversando com a igreja sobre isso. Não basta apenas estar dentro da igreja. Vamos para o livro de Romanos. Glória a Deus. Romanos, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, João. Amém? Essa música é para todo mundo aqui, já está cantando inteira. Pelo menos o Novo Testamento, para todo mundo já está cantando inteira já. Depois que nós tivemos essa nossa série de estudos sobre, o Novo Testamento, é uma beleza. E não somente isso, mas aproveitando esse momento, eu gostaria de estar observando, fazendo uma observação, Graças a Deus pela vida do irmão Mário. Hoje está com a gente, irmão Mário, Jesus é muito bom, glória a Deus. Estivemos orando pelo Mateus, e graças a Deus já tivemos a notícia aí que Mateus já recebeu alta, e Carla só não pôde vir porque não tem ambulância para trazer ela, com eles dois juntos, Graças a Deus Mateus recebeu alta, um jovem que sofreu um acidente. Estamos orando por ele, para que haja uma cirurgia não só no corpo, mas também no espírito, em nome de Jesus. Jesus é muito, muito, muito bom, Hoje de manhã nós tivemos um culto maravilhoso de consagração, e vieram poucas pessoas, mas, meu irmão, que culto abençoado, a bênção. É muito bom estarmos na presença do Senhor, não só como igreja, mas também com os visitantes que hoje estão conosco. Temos bastante visitantes hoje, amém? Graças a Deus, o pastor Lúcio, junto com sua esposa. Por favor, apresente sua esposa. Não vimos, eu vi sua esposa ali, mas nem ela está. Amém, não tem problema, mas graças a Deus. O pastor Lúcio é um pastor que está mudando para essa região, e hoje ele está nos visitando, Seja muito bem-vindo. Isso, e o irmão trouxe a sogra também. Amém. Como é seu nome, minha amada? Esther. Amém, irmã Esther, glória a Deus. Seus pequenos já estão aí no cantinho das crianças integrados. Aqui é bom que a gente não perde de olho. Glória a Deus,
Mas não só a irmã Esther, mas também tem uma outra visitante de seu nome, minha amada. Márcia. Amém. Márcia é daqui, é vizinho? Ah, é sua vizinha, Eunice? Glória a Deus. Ela faz sinal também, ela faz língua de surdo e muda. Amém. Márcia, seja muito bem-vinda à casa do Senhor. Deus te abençoe muito. Amém. É muito bom. Deixa eu ver. Glória a Deus. Os demais, graças a Deus, são de casa. Mariana está aí hoje. Glória a Deus. Jesus é muito bom, muito bom. Vocês sentiram alguma diferença no som hoje? Na regulagem do som? Porque eu ouvi vocês cantando. Eu ouvi a igreja cantando. Falei, meu Deus do céu, vocês são igual a mim. Quando está muito alto eu não canto. Vocês são também assim? Se está muito alto eu não canto. Eu fico só ouvindo a barulhada. A gente deu umas reguladas aí para poder a gente ter um som agradável, né? Graças a Deus. Então, de hoje em diante, vamos ver se a gente mantém essa questão, porque a gente precisa estar glorificando a Deus em todo o momento. Amém? Graças a Deus. Deixa eu aproveitar logo que a gente já deu uma paradinha. Nossas reuniões continuam, nossos cultos durante a semana, de modo que as irmãs continuam se reunindo às quartas-feiras, 19 horas, e os irmãos também se reunindo às quartas-feiras, 19 horas, só que agora a gente separa. Aquele nosso período, ele já terminou, aquele nosso período bíblico, então agora a gente começa a estar, os irmãos de um lado e as irmãs do outro, em nome de Jesus. Os jovens, fiquem atentos ao seu grupo, porque vai cair lá no grupo, é uma programação especial para os jovens, então fiquem atentos. Os adolescentes, sábado à tarde, se reunindo também. E o nosso culto de Natal. Quando será o nosso culto onde nós memoramos o Natal? Será no dia 26. Então não será no 25, será no dia 24 para 25. Será no dia 26, no domingo. Então teremos o culto normalmente no domingo de pós-Natal, amém? Então o culto estaremos memorando o Natal, falando sobre o nascimento de Jesus. Não que esse dia seja o Natal, mas estaremos falando sobre o nascimento de Jesus. E no dia 31 para 1º, o nosso culto de virada, todo mundo presente, ok? Então na noite de 24 para 25, você está liberado para estar com a sua família. Mas no dia 26, que é o domingo, todo mundo aqui. Dia 19 é um sábado antes da véspera de Natal. No dia 19 nós vamos ter um mutirão de limpeza na igreja. Então 19, todo mundo no mutirão de limpeza. Venham todos para o mutirão de limpeza, ok? Então daremos uma geral em volta do templo, nas plantas, no muro, na sala lá atrás, no banheiro que já está com a pedra, glória a Deus, né? E não só o banheiro com a pedra, mas vocês estão orando pela cobertura da igreja. Já foi feito o orçamento, estamos vendo isso aí, já para entrar em contato com a pessoa, em nome de Jesus, irmãos, né? Eu queria ver se entrava o mês de janeiro já com tudo isso coberto, mas vamos ver, porque não depende só tem toda uma obra a ser feita, mas esteja orando, esteja ofertando, esteja dizimando, para que realmente nós possamos estar cobrindo o templo com o drywall bonitinho, para a nossa igreja, que é bonita, ficar mais bonita ainda, porque o Senhor assim o merece, amém? Porque a igreja não começou apenas aqui, mas começou lá no livro de Atos. E falando no livro de Atos, vamos dar uma olhadinha lá no livro de Atos então, né? É Atos mesmo, eu falei Romanos 8 nós vamos ler depois, mas eu preciso ir em Atos primeiro. Livro de Atos, a partir do primeiro capítulo, na verdade nós vamos para o capítulo 8. Falando sobre o livro de Atos rapidamente então, o que nós temos no livro de Atos? O nome dele todo, com nome e sobrenome, é Atos dos Apóstolos, ok? E o que nós vemos aqui? No primeiro capítulo de Atos, nós já vemos então a promessa do Senhor cumprindo-se. No pós-cruz, temos aí o pós-cruz, Jesus já ressurreto, conversando, aparecendo para os apóstolos no período de 40 dias, e ele então já aparecendo nesse período para eles, faz uma promessa, e aí então já começa o livro de Atos com a ascensão.
Jesus sobe então aos céus, deixa os discípulos, já tendo dado a ordem para eles ficarem em Jerusalém até que os altos sejam revestidos de poder, e ali bem ele dizendo que é o seguinte, que ele mandaria o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus em todo o mundo. No capítulo 2 nós vemos então o cumprimento dessa promessa, a descida do Espírito Santo, revestindo eles de poder. Não é revestimento de línguas estranhas, mas revestimento de autoridade para pregar. E nós, como nazarenos, bem sabemos que a marca, o selo de batismo com o Espírito Santo é o revestimento de autoridade para levar esse evangelho adiante, assim como Jesus falou. No capítulo 3, então, nós vemos exatamente isso, os apóstolos, os discípulos dando testemunho daquilo que Jesus faria, e até mesmo Pedro, que era o que foi tido como, entre aspas, covarde, depois de batizado com o Espírito Santo, é o que se levanta e prega para uma multidão. Daí começam as multidões se converterem, e temos logo Pedro, que é levado para o Sinédrio. Aqui começa a perseguição da igreja. A igreja então sob perseguição, porque até então os líderes religiosos de Jerusalém se sentiram ameaçados e começam então a perseguir a igreja. Na perseguição à igreja, eles então instituem, no caso no capítulo 6, a questão ligada aos diáconos, e ali eles começam a organizar mais ainda o grupo, porém a perseguição continua, e temos o nosso primeiro mártir, que é Estevão. A perseguição então aumenta cada vez mais, e um homem chamado Saulo é o que começa encabeçando a perseguição da igreja. E nesse contexto de pessoas morrendo, crentes sendo perseguidos, igreja crescendo, Deus operando, o evangelho sendo falado ali naquela questão de Jerusalém, o que acontece? A perseguição aperta e os crentes começam a se espalhar, indo para outros lugares. E aí então nós chegamos no capítulo 8, que nos diz assim a partir do versículo 1: E também Saulo, que consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, que por causa da perseguição foi martirizado e morto. E fizeram sobre ele um grande pranto. Versículo 3: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Até então a palavra era só anunciada ali em Jerusalém, estava muito bem, mas com a perseguição a palavra começa a ser então espalhada para todos os cantos, como Jesus assim já disse que ela iria se espalhar. E aí olha só o que acontece. 4. Mas os que andavam dispersos iam pegando por toda parte anunciando a palavra. 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, diga Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos e os que tinham, e clamavam em grande voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão. Qual é o nome desse homem? O nome dele é... que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Olha aí, hein? E entendiam-no e atendiam-no a ele, porque desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe.
e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Amém? Irmãos, nós temos a história de um homem chamado Simão. É nele que nós queremos focar essa noite. E Simão, como nós lemos aqui, ele creu e estava como parte da igreja, andando inclusive com Filipe. Depois daquela perseguição, como nós acabamos de ver, e durante essa perseguição, Filipe então vai para a cidade de Samaria e começa a pregar o evangelho. E pregando ali o evangelho em Samaria, muitos milagres começaram a ser feitos, paralíticos começaram a andar, coxos começaram a andar, demônios eram expulsos, e Deus fazia muitas maravilhas, e a cidade se alegrou muito por causa do que estava acontecendo. Porém, um homem chamado Simão, que iludia o povo com artes mágicas, inclusive a opinião que o povo tinha a respeito dele é de que ele era uma pessoa vinda de Deus, que ele era um homem de Deus. Porém, era tudo charlatanismo. Mas eles criam dessa forma. E quando Filipe chega e começa a pregar o evangelho, muita gente começa a se converter, muita gente começa então a fazer parte, entre aspas, da igreja. Inclusive o próprio Simão começa a ser parte desta igreja. Era isso que estava acontecendo então ali em Samaria, quando ele começa a fazer parte da igreja, andando de contínuo, lado a lado. Ele grudou em Filipe. E sinais, expulsão de demônios, paralíticos, enfermo e grande alegria. Vem comigo aqui no versículo 13. Olha o versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, ficou atônito. Ele ficou atônito. A intenção de Simão era aprender aquilo que Filipe estava fazendo. Ele queria aprender o que Filipe, ele queria fazer o que Filipe fazia. Ele queria aprender aquela arte que Filipe fazia. Mas quem era esse Simão? Versículo 9, olha aqui comigo. Simão era um homem que praticava artes mágicas. Versículo 10. O qual todos o atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Então as pessoas ovacionavam ele, temiam ele, admiravam ele como um homem de Deus. Porém, olha o versículo 11 que diz: atendiam-nos a todos, porque já desde muito tempo os havia o quê? Iludido com mágicas. Então tudo que ele fazia na verdade era enganos, ilusão, charlatanismo. Então esse era o Simão. E o seguinte, todo charlatão que começa a ter arte mágica ou alguma coisa meio que sobrenatural, né? A primeira coisa que ele precisa, para manter o seu respeito, a sua moral, todo charlatão ele precisa sempre estar apresentando algo novo, algo de mais fantástico, algo que impressione mais a cada dia. Todo charlatão ele precisa estar sempre nessa constante, nessa crescente, para que o povo fique temendo a ele, fique sob o controle dele. Que inclusive uma das coisas que charlatãos faz também é o quê? A arma dele é demonstração de poder. A arma do charlatão é demonstrar que ele é o poderoso, que ele tem poder, que ele tem autoridade. E não só isso, mas outra arma dos charlatãos é manipular as pessoas emocionalmente e conduzir pessoas de forma cega, com uma obediência cega. Isso são características de pessoas manipuladoras, de falsos líderes e de pessoas que simplesmente estão ali, mas não pelo poder de Deus. Inclusive, nos últimos tempos, muitos deles virão, e digo mais ainda, que muitos deles já estão fazendo isso, e de televisão inclusive. Então cuidado, irmãos, quando vê algum líder, algum pastor, alguma coisa, muito querendo apresentar sempre uma coisa mais nova, uma coisa mais superior, uma demonstração de poder. Quando vê qualquer líder religioso, seja lá de onde for, manipulando as pessoas cegamente, sem dar-lhes a palavra, cuidado,
Pode ser que Jesus não esteja na vida dele, como também não estava na vida de Simão. E Simão, o que Simão estava precisando então naquela hora que Filipe chegou? Simão estava precisando de mais poder, de demonstração maior de poder. Simão estava precisando de causar uma maior impressão no povo. Simão estava precisando de manter o povo iludido. Por isso é que ele andava lado a lado com Filipe. O propósito dele com Filipe era isso, era aprender a fazer aquelas coisas que Filipe fazia, descobrir da onde que vinha aquilo. Mas espera aí, cuidado que Simão é crente. Simão estava na igreja, Simão tinha aceitado a Jesus, Simão estava frequente nos cultos. E não somente isso, mas Simão era lado a lado com Filipe. Então ele não era qualquer um e nem estava se comportando de qualquer maneira, mas o coração dele estava desta forma. E o que acontece? Ele vendo tudo que Filipe estava fazendo, e olha o que acontece no versículo 14. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João foram enviados agora para Samaria para orar pelo povo, porque viram que lá estão muita gente convertendo, e ele foi lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha o 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ih, meu Deus do céu! Com Filipe o negócio já estava bom. Agora com Pedro e João está fazendo coisa mais maravilhosa ainda, de impor a mão e o pessoal se alegrar. Isso é bom demais. E olha a reação que Simão teve. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha aí. Então agora Simão já está querendo pagar os apóstolos, para os apóstolos passar esse poder para ele. Não entendeu nada, coitado. Então quer dizer, era algo mais fantástico ainda do que Filipe estava fazendo. E olha o que acontece. Vamos ver qual é a resposta que Pedro e João deu para ele. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, e tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. 23. Pois vejo que estás em amargura, em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então Simão, nessa situação de querer mais poder, quando viu os apóstolos fazendo o que fizeram, meu Deus do céu, ele logo queria que aquele poder passasse a ser dele, passasse a estar nele. Mas se nós não perdemos o foco do versículo 13, Simão cria no Senhor apesar disso tudo. Porém, ele cria no Senhor, ele era crente, mas olha o estado que ele estava, apesar de ser crente. 21. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra. Ele não tinha parte nem sorte na palavra do Senhor, e o teu coração não é reto. O coração dele não era reto. Ele não tinha parte nem sorte na palavra do Senhor, e o coração dele não era reto. E olha que ele era crente, andando lado a lado com Filipe. E quando eu vejo isso aqui, essa questão, o que ele está querendo dizer com isso? E tu não tens parte. Quando ele vira para Simão, diz que Simão não tem parte naquela palavra, né? A palavra parte, no caso,
meros no grego. Meros significa aquele que anda por si só, batalhando para conquistar algo que está à parte, que está separado. Então, quando Pedro diz para ele: você não tem parte, Pedro está dizendo para ele o seguinte: você está andando por si só, lutando para conquistar algo que não faz parte do que nós temos pregado. Meros. Então, quando ele diz: você não tem parte nessa palavra. Da mesma sorte, irmãos, existem muitos cristãos, e não são poucos, são ao redor da terra, que estão da mesma forma, andando por conta própria para conquistar com as suas próprias forças algo que já foi colocado à parte, algo que Deus rejeitou, algo que não faz parte do Evangelho. E era o que Pedro estava falando para Simão: Simão, você está querendo conquistar com as suas próprias forças algo que não faz parte do Evangelho, você não tem parte nessa palavra. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado de examinar as Escrituras como elas são e entrarmos dentro dela, entrarmos no espírito da palavra e andarmos de acordo com a palavra, para não incorrermos no mesmo erro de Simão, de andar por conta própria, para por força própria conquistar, coisa que já foi colocado à parte. É por isso que no grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, eu preguei, profetizei. O Senhor disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Porque foram pessoas que lutaram, mas com as próprias forças, e não só com as próprias forças, mas lutaram até conquistar algo que já tinha sido colocado à parte pelo Senhor. Por isso que Jesus diz: eu nunca vos conheci. E estavam dentro da igreja, e eram cristãos, e eram Simãos, na mesma situação que Simão estava. E quando diz que não apenas não tem isso, mas olha só, ele diz também, olha só, está aqui no 21: não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto. Elthos, reto. E o significado dessa palavra, quando diz que o coração não é reto, ele está dizendo o seguinte: que ele está andando em elipses, fazendo voltas sem atingir o seu objetivo, sem atingir o objetivo, melhor dizendo. Então, quando ele diz o coração não é reto, ele está querendo dizer o seguinte: que ele anda fazendo elipses, círculos, sem atingir o objetivo. Simão estava ali dentro da igreja com Filipe, vendo os milagres, vendo palavra, Deus falando, mas no entanto o coração dele estava só andando em círculos, sem atingir o alvo, sem chegar no objetivo. É outra coisa que precisamos tomar muito cuidado, que o coração não é reto. Logo a gente pensa o seguinte: está em pecado. Não. Quando diz que o coração é tortuoso, que o coração é reto, significa que aquele coração está andando quase que fazendo círculos, em elipse, e não atinge o seu objetivo, está postergando de chegar naquilo que Deus tem planejado para ele, não está alcançando aquilo que Deus já colocou como meta para a sua vida cristã. E graças a Deus nós temos sido uma igreja da palavra e da oração. Graças a Deus, algumas pessoas já têm chegado para mim, para minha esposa, e têm dito: olha só, pastor, eu não entendia bem o que era viver o cristianismo, eu antes estava aqui, mas eu estava meio perdido, mas agora eu sei o que eu sou, agora eu tenho consciência, agora eu estou lutando mesmo, mas com consciência de onde eu vou, para onde, o que eu sou, o que eu quero da vida, eu sei agora caminhar com Jesus. Isso não tem preço, irmãos. É um coração que é reto, mas o coração tortuoso, ele só anda, e é crente, mas está meio sem sal. É crente, mas
não cumpre o alvo, não cumpre a meta, não cumpre o objetivo, nunca chega lá. Entra ano, sai ano, ele só anda em círculo, 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 círculo. Não chega nas vias de fato que o cristianismo lhe aponta para chegar. Simão. É por isso que ele diz: o coração é tortuoso e não tens parte, porque anda com as suas próprias forças para conquistar algo que já foi colocado à parte, que não vai ser aceito por Deus. Era essa situação que Simão estava, e o detalhe: Simão estava dentro da igreja. Você pode repetir essa última frase que eu falei? E Simão estava dentro da igreja. Por isso é que não basta estar dentro da igreja. Dentro da igreja, não estar dentro da igreja não é o suficiente. E o que os apóstolos disseram para ele? Vamos analisar o texto? Vem comigo no texto. Olha aqui, versículo 22. Arrepende-te. Primeira coisa. Arrepende-te, pois, dessa iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o teu pensamento e o teu coração. 1. Arrepende-te. 2. Ora a Deus. E olha o que eles disseram mais para ele no versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Irmãos, Simão estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ele era um cristão que vivia em fel de amargura. Essa expressão aqui, ela era usada exatamente para quê? Para ervas amargas. Era literalmente a expressão que significa colocar ervas amargas na boca e mastigar isso. E nós vemos esse episódio lá no Egito, quando o povo estava preso. O povo estava passando fel de amargura. Eles comeram ervas amargas para lembrar de tempos ruins, para lembrar de situação difícil. E Simão estava exatamente como passando por isso. Ele estava querendo aprender, estava querendo ver, mas o seu estado espiritual é como se ele estivesse mastigando ervas amargas. Uma situação ruim, uma situação desconfortável, uma situação não agradável. E Pedro fala exatamente isso para ele: tu está mastigando erva amarga, cara. Esse tipo de vida que você está vivendo no Evangelho é uma erva amarga, é ruim. Você está em fel de amargura, e não só em fel de amargura, mas em laço de iniquidade, preso, amarrado, com o pé preso na iniquidade, com o pé preso em desejos enganosos do coração, com o pé preso em coisas que corrompem a santidade. Era esse o estado de Simão, e ele estava dentro da igreja, vivendo isso. E eu pergunto, quantos Simãos têm vivido a mesma situação por aí? Quantos são os Simãos e as Simônias? Nossa, não sei se eu posso falar assim. Simãos e Simônias, né? Vivendo fel de amargura. Vive o evangelho, mas um evangelho que é pesado. Vive um evangelho que é amargo. Vive um evangelho que não vai. Vive um evangelho que só dá volta, volta, volta e não chega nunca. Quantos Simãos e Simônias estão aí desse jeito? É pesado demais isso. E Simão estava vivendo exatamente isso, e ele estava dentro da igreja. Mas pastor, como que isso é possível? Já aceitei Jesus, já me batizei, eu oro, pelo menos às vezes, eu leio Bíblia, pelo menos quando sinto vontade, eu quero vir a culto, mas quando dá, quando não dá, mas eu também não estou com vontade. E a coisa não acontece, a tristeza toma, o mundanismo invade, a carnalidade prende. Como que isso é possível estando dentro da igreja? Simão também era batizado, Simão também ia para os cultos, Simão também estava dentro da igreja, e Simão também, inclusive, andava lado a lado todo dia em todos os cultos de oração, trabalho, etc. Mas o coração dele
estava em fel de amargura, o coração era tortuoso. Tudo isso era a situação que Simão estava. Pastor, mas como isso é possível? Vem comigo para Romanos 8 agora. Vamos ler Romanos 8. É possível? É. Como? Romanos 8. Vamos ver Romanos 8. Capítulo muito conhecido pelo hino da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas, né? Não está aqui não, é outro livro. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque nele eu posso todas as coisas. Além disso, né? Todas as coisas junto contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para mim. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada vai me separar do amor de Deus. Que beleza! Sim, né? Esse capítulo é uma benção. É mesmo, mas cuidado, ele tem um versículo que se chama 8. Ele tem alguns versículos meio estranhos antes desse. E esse versículo, esses versículos explicam em detalhes a situação em que Simão se encontrava dentro da igreja. Então isso aqui é Paulo, agora Paulo já convertido, não mais Saulo, escrevendo para a igreja de Romanos. E o que ele está escrevendo para a igreja de Romanos? Ele está escrevendo para explicar uma situação meio estranha de salvo que vive em pecado, mas se vive em pecado não é salvo. Não, mas é salvo porque está na igreja. Mas está na igreja é salvo? Se está na igreja é salvo. Mas como que está na igreja é salvo e vive em pecado? Não, então está na igreja, mas não é salvo porque vive em pecado. Então está na igreja, mas não é crente. A igreja está nele ou ele está na igreja? Não, e é uma confusão. Como que é isso? E a gente vê isso na prática. Olha só o que ele diz. E tem uns versículos aqui que são versículos chaves para nós, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O versículo podia parar aqui, gente. Lê de novo, só o comecinho do versículo, vai. Portanto, há para os que estão em... Parou. Ô, glória. Aí, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Quem é crente tem certeza, diz amém. Amém. Levanta a mão quem é salvo. Glória a Deus. Quero dizer para você o seguinte: quem está em Cristo Jesus, dá um amém. Amém. Nenhuma condenação a mais para você. Glória a Deus. Ai, que beleza. Se o versículo acabasse ali, seria isso. Porém, o versículo não acaba ali. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que o que mesmo? Ah, meu Deus. Quer dizer então que tem pessoas que estão em Cristo Jesus que podem andar segundo a carne? Sim. Quer dizer que tem crente que é crente, mas tem a possibilidade de andar segundo a carne? Sim. É por isso que ele está falando. Então ele diz, olha só, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, mas que anda em espírito. Pois aqueles que estão em Cristo Jesus, mas obedecem aos apelos da carne, esses tem condenação para eles. Não tem jeito. De jeito. É isso que ele está dizendo. E observa bem o versículo 10. Se é... Ah, não, vou ter que ler outro. Não dá para ler só ele, não. 8. Vou ter que ler o 8. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pode repetir para mim de novo? 8. Todo mundo lendo junto? 1, 2, 3, vai. Portanto... Pergunto, crente, salvo, lavado, enxaguado, ensaboado com a glória de Deus, esse crente, mas vive na carne, ele pode agradar a Deus, sim ou não? Tem condição de olhar para ele e dizer, eu amo? Não tem. Pode ser crente, mas se anda segundo a carne, não agrada a Deus, não tem como agradar a Deus. Mas Deus, ele tem misericórdia, porque Deus fala comigo, Deus mostra, Deus diz, Deus toca, irmão. O Espírito Santo, ele opera, ele habita na sua vida em duas situações. Cuidado com o que eu vou falar. O Espírito Santo, ele está para habitar na vida de todo ser humano em duas situações. Na vida do crente, melhor dizendo. Então o Espírito Santo habita na vida do crente para duas situações. Primeira, o Espírito Santo habita na vida do crente para usar esse crente com dons espirituais, dons ministeriais, dons vocacionais, talentos, ministérios, e pronto, ele usa.
Então ele habita para usar. Porém, o Espírito Santo também habita na vida do crente. Não só para usar, mas do outro lado da moeda habita por causa da misericórdia. Habita para salvar. Habita para dar paulada. Habita para santificar. Habita para corrigir, açoitar, disciplinar. Habita por misericórdia. E aí vem uma pergunta: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Pode dar amém, igreja? Somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Pode dar amém, igreja? Então diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Pode falar? Você pode falar: o Espírito Santo mora em mim. Você pode falar isso? Glória a Deus. Com que objetivo? Com o objetivo de te usar? Ou com o objetivo só de, pela misericórdia, ainda está completando a obra na tua vida? Ele mora na tua vida, mas ele está aí para quê? Para te usar ou para te corrigir? Ele está aí. Ô Jesus, é bom que ele esteja para usar, mas ele também pode estar para corrigir, e ele corrige. Então, irmãos, é possível acontecer isso? É possível acontecer isso. Portanto, não pode agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estás na carne. Diga: eu não estou na carne não, pastor. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Entende a implicação? Então o Espírito Santo de Deus está? Está. Pela misericórdia, para usar, ele está. Glória a Deus. Esse é de Deus. Agora, se o Espírito Santo não está, se está na situação de Simão, não é filho de Deus. Estava na igreja, mas o coração torto, estava na igreja, infiel de amargura, estava na igreja, mas não era filho de Deus. Não basta estar dentro da igreja, irmãos. É necessário algo mais. E uma coisa, o que mostra o que nós somos, o que mostra o que nós somos, está bem aí no versículo 14, 8:14. Olha aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são o quê? Filhos de Deus. Ah, pastor, eu creio. Não é suficiente. Ah, eu fui batizado um dia. Não é suficiente. Não prova nada. Ah, mas eu venho à igreja. Não é suficiente. Não prova nada. Mas eu tenho ministério, já tive e continuarei tendo. Não é suficiente. Mas pastor, não sai da igreja. Não é suficiente. O que prova que você é um filho de Deus é algo tão estranho, é algo tão esquisito. Olha aqui o que prova que você é filho de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, então você é filho de Deus. Se não é guiado pelo Espírito, então não é filho de Deus. Se é guiado pela carne, então não é Espírito de Deus. Se é guiado pelos desejos, então não é filho de Deus. Se é guiado pelos tombos, então não é filho de Deus. Se é guiado, porém, mastigando erva amarga com fel de amargura, então não é filho de Deus. Se caminha em elipse sem atingir o seu alvo, o seu objetivo, e o Espírito não está fazendo isso, então não é filho de Deus. Jesus. Se está pelas próprias forças fazendo a obra do Senhor, caminhando no caminho do Senhor, com as próprias forças, tentando e conquistando, porém, aquilo que foi colocado à parte, não é filho do Senhor. Para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Ih, pastor, isso é muito forte, hein? É melhor escolher outro tema para pregar, muito forte. Você está inventando coisa. Estou não, irmãos. Estou não. Gálatas 2:20, por favor. Estou inventando não, é Paulo. Só estou falando que Paulo fala Gálatas 2:20. Bota o dedo santo aqui, mas Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20. O que está escrito aí em Gálatas 2:20? Olha aí. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No começo, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas o quê? Quem vive em você? Olha para o seu dia a dia, olha para as suas horas secretas que ninguém sabe, olha para você na hora das suas tribulações, olha para você nas horas de nervosismo, olha para você nas horas de dificuldade, olha para você nas horas de tentação, e eu pergunto para você: quem é que tem vivido no teu coração nessas horas? Opa! Diante dos desafios que o mundo te oferece, você fica em elipse? Quem é você? Simão? O que nos prova, o que nos dá, o que nos convence da filiação espiritual com Deus, não são as nossas tradições, costumes e lugar que frequentamos ou deixamos de frequentar. Dá mais uma olhadinha aí, 1 Coríntios 2,16. Meu Deus, 1 Coríntios 2,16. Tem algo muito estranho aqui, em 1 Coríntios 2,16. Cheguei lá, 2,16. Portanto, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-los? Por favor, igreja, leia bem alto essa última frase. 1, 2, 3, vai. O que você tem? Ah, eu não ouvi. O que você tem? Então está querendo dizer que Cristo está sendo um contigo e você está sendo um com Cristo? Você está querendo dizer que Ele sugere, influencia, manipula e dirige os seus pensamentos, atitudes e decisões? Você está querendo dizer que o que você pensa, o que você toma com atitude, as suas ações, é fruto daquilo que você conversou com Cristo, e Cristo conversou com você, e Ele disse o que Ele faria se estivesse no seu lugar, e você assim o faz? Isso é ter a mente de Cristo. Você entende, irmãos? Ser cristão, ser evangélico, ser crente, dê o nome que você quiser, é mais do que estar aqui dentro, é muito mais do que estar dentro do templo ou não, é toda uma vida, é toda uma amizade, é toda uma união, é todo um tomar do pensamento, é todo um tomar da vida. É uma vida completamente tomada pelo Senhor, comprometida pelo Senhor. Há pessoas que entregam a sua vida na mão de Deus e entregam de um jeito que, se ele deixar a Jesus, a vida dele acabou, porque o casamento foi feito por Deus, a sua juventude toda vivida para Deus, o seu emprego que ele arranjou é por Deus. Todos o conhecem porque ele é crente que crê em Deus. O seu futuro, os sonhos, o que ele almeja para a sua velhice é Deus, com Deus, tudo. De modo que, se largar Deus de uma hora para outra, ele se desreferencia, perde toda a sua existência de ser. Por quê? É toda uma junção, uma união. Não tem como separar isso. A coisa vai um pouquinho mais além, e essa vai mais além mesmo, em Colossenses 1:27. Olha o que Colossenses 1:27 diz. (1:27) 1:27 de Colossenses. As quais Deus quis saber conhecer, quais são as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
que é Cristo em vós, que é Cristo em vós. O que é Cristo em vós? A esperança da glória. Quer ir para o céu, crente? Quer ter uma vida cristã? Quer ser cristão verdadeiro? Quer andar com o Senhor de verdade? É Cristo em vós que pode te dar esperança disso acontecer. Não tem como isso acontecer de outra forma, a não ser Cristo habitando na tua vida e fazendo você ser. E hoje de manhã nós estamos até questionando: se uma pessoa, por sua própria força, conseguisse, isso é impossível, mas se uma pessoa, por sua própria força, conseguisse viver toda uma vida sem nenhum pecado, sem nenhuma mentirinha, sem nada, se uma pessoa, por sua própria força, fosse bom esposo, bom marido, bom pagador, e etc, 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 se uma pessoa, pela sua própria força, conseguisse ter uma vida 100% retíssima, por sua própria força, ela iria para o céu? Sim ou não? Pare e pense, cuidado, que o salário do pecado é a... Se o salário do pecado é a morte, e essa pessoa viveu uma vida, uma pessoa normal, viveu uma vida retinha, toda direitinha, sem nunca ter pecado, nada, 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 sem nenhuma falha, nada, 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 100% certinha, nunca cometeu nenhum pecado, essa pessoa iria para o céu? Não. Por que ela não iria para o céu, pastor? Cristo em vós pode ter a vida 100% retinha, bonitinha, mas se não tiver Cristo no coração, não tem como entrar. Porque tem uma coisa chamada: o pecado atual não foi cometido, mas a maldição de Adão, que é herdada por todo ser humano, está nesse homem. Então, mesmo que ele conseguisse andar 100% reto, ainda assim seria Simão na igreja, iria ser lançado no inferno. Amados, a gente conclui essa mensagem hoje dizendo o seguinte: o que faltava em Simão, apesar dele já ser crente e estar na igreja, o que faltava na vida de Simão, o mágico, era assim que ele era conhecido, crentes eram conhecidos como mágico. O que faltava na vida de Simão? Nós vimos o que faltava na vida dele. E essa noite eu te pergunto: o que falta, não na vida de Simão, mas na sua vida? Pare para pensar nisso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E vamos orar. Pense, o que está faltando na sua vida? Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego, e não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, em meu coração só aumenta o
esperado do Senhor. Você está na mesma situação de Simão? Qual a situação que você se encontra? Nessa hora eu te convido a orar. Porque não basta estar só na igreja. Não basta só estar na igreja. Te convido a orar. Em nome de Jesus, fique em pé, vamos orar nessa hora. Meu Deus, maravilhoso. Nós estamos exaltando o teu nome, te louvando, Senhor, te adorando, bendizendo o teu nome, porque nós precisamos da tua presença na nossa vida. Oh, Jesus, fala conosco, Senhor. Mostra quem nós temos sido. Mostra quem nós temos sido, Senhor. Mostra quem nós temos sido, Senhor. Oh, meu Deus, mostra quem nós temos sido, Senhor. Por favor, meu Pai, fala ao nosso coração. Oh, meu Deus, glorioso Deus, aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, precisamos da tua presença na nossa vida, meu Pai. Precisamos de ti na nossa vida, Senhor. Precisamos da nossa vida, Senhor. Precisamos de ti na nossa vida, Pai. É o que estamos te pedindo nessa hora, meu Deus. Por favor, oh Pai, vem sobre nós com o teu Espírito, Deus. Senhor, fala no coração de cada pessoa, Senhor. Fala no coração de cada pessoa, Senhor. Mas é difícil eu entregar meu egoísmo e assim deixar que teu Espírito controle o que eu sou. E quando chega as provações, então eu quero agir, e a voz de Deus, então eu deixo de ouvir. Realidade de Simão. Hoje é o dia de você largar essa realidade. Hoje é o dia de você deixar para trás. Hoje é o dia de cuspir fora essas raízes de amargura, essas raízes de fel. Hoje é o dia de sair do caminho de Simão e deixar Jesus entrar na tua vida de uma forma poderosa e verdadeira. E Simão por fim disse: ore por mim, para que eu ande no caminho reto, para que o coração não seja mais torto, para que eu possa andar na presença do Senhor de forma agradável, parar de andar em espiral, mas ir direto ao ponto que Ele quer que eu vá. Meu Deus, essa é a tua igreja, Pai, que em nome de Jesus estamos entregando nas tuas mãos, porque temos um grande desafio na nossa frente.
Senhor, nos ajude, Pai, porque o Teu Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Tu não quer de nós a perfeição, e a maior prova de que Tu não quer de nós a perfeição é nos ter dado o Teu Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Ministério de louvor aqui em cima, rápido. Nós estamos vivendo um momento todo especial na nossa igreja. Um momento em que nossa igreja está sendo preparada sistematicamente para ser um exército, porque o caminho de Deus é perfeito. Amém? E a palavra do Senhor é poder, arma e escudo para os que nele confiam. Amém? Simão corre, mas o que é de Deus fica. Quantos são de Deus, diga amém. Quantos estão na peleja, diga eu vou. Quantos estão compromissados com o Evangelho para dizer eu quero viver isso, diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar implementando a bênção apostólica então. E com as devidas limitações, bem sabemos, devemos estar tomando cuidado nesse momento que estamos vivendo. Máscara. E o aperto de mão nosso hoje é assim. Aperta assim, oi irmão. Glória a Deus. Então você vai dar um aperto de mão. Aperta a mão do seu irmão, oi irmão, pela fé. Agora você vai apertar a mão do seu irmão assim, dá balanço e tudo. Né? Graças a Deus, Márcia, Deus te abençoe muito. Irmã Esté, Deus te abençoe muito. Graças a Deus. Pastor Lúcio, o nome da sua esposa, amém, não peguei o nome dela. Deus te abençoe muito, Adriana, e que a palavra de Deus habite abundantemente no seu coração, pois temos sido e somos uma igreja da palavra e da oração. Estenda suas mãos para cá nessa hora. Senhor, obrigado pela tua palavra. Mantenha-nos, conserva-nos, para que possamos andar segundo a tua palavra, com o coração alegre em ti. Em nome de Jesus, obrigado. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, igreja. No demais, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória eternamente, no tempo eterno. E a igreja diz amém. Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão, dê uma palavra, diga o seu nome para os visitantes, fale que eles são bem-vindos. Jesus é muito bom. Deus te abençoe.